Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo André Souza e vou ser o professor de Química de vocês. Em primeiro lugar, para a gente começar a trabalhar sobre isso, a gente precisa desconstruir algumas coisas. Uma coisa fundamental que precisamos desconstruir é com relação a dizer que a Química é uma matéria difícil, dizer que a Química é uma matéria complicada, que não é. O que acontece é que às vezes a gente coloca a Química como algo muito abstrato, mas não, a Química é algo muito fácil de se ver no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você risca o fósforo para acender, você está vendo ali uma reação de combustão, você está vendo o fósforo sendo queimado. Um botijão de cozinha, né, que ali temos dois gases, o gás propano e o gás butano. Ou seja, a gente vê a Química no nosso cotidiano e ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade contemporânea. A gente precisa desconstruir isso, porque a Química não é algo difícil, também não é algo abstrato. É algo bastante interessante. Mas sabendo que a Química ela tem um campo tão abrangente assim, o que é que a Química ela estuda? Qual é o objeto de estudo da Química? Bom, a Química, como qualquer outra ciência, ela possui um objeto de estudo. E o objeto de estudo da Química é o seguinte: a Química é a ciência que estuda a matéria, a transformação da matéria e a energia envolvida nessa transformação. Talvez esse conceito não ficou muito claro para você, porque você não ainda compreende o conceito do que é matéria. Mas vamos lá, vamos com calma. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tendo como menor unidade o átomo. Pronto. Agora sim, agora chegamos na proposta do estudo dessa videoaula, que é a estrutura atômica. O estudo, a investigação do átomo, ela é muito antiga. Para você ter ideia, desde a Grécia Antiga, com dois filósofos pré-socráticos chamados Leucipo e Demócrito, que eles eram os filósofos que estavam na busca para saber como se originou isso tudo. E daí eles tiveram o seguinte raciocínio: que você pegando dado objeto, sei lá, vamos imaginar agora você pegando uma pedra. Você pega essa pedra e divide ela ao meio. Daí você vai conseguir dividir ela novamente. Você vai dividir tanto a pedra, que vai chegar um momento que você não mais vai conseguir dividir. Isso vai ser ao nível microscópico. E ao chegar nesse nível, você vai ter uma partícula não divisível. E para isso, eles chamaram de átomo, do grego, o prefixo a, de negação, e tomo, divisível, ou seja, o átomo é o não divisível, seria a menor unidade existente. Essa ideia, né, ela foi fundamental. E chegando na Idade Moderna, com um cara chamado Dalton, ele postulou o primeiro modelo atômico, no qual a gente estuda, que é o modelo atômico chamado bola de bilhar. Sabe aquela bola de sinuca? Aquela mesmo, imagina aquela bola tinha, aquela preta, pronto. É aquilo, porque ele dizia o seguinte, que o átomo ele era uma esfera maciça e não divisível. Bom, ele evidentemente, né, ele bebeu profundamente do que Leucipo e Demócrito falou. Mas preste atenção numa coisa: essa videoaula não iremos tratar de todos os modelos atômicos. Apenas vai falar os modelos atômicos principais, que são aqueles que vão ser fundamental para o nosso estudo. Dado o modelo atômico de Dalton, vários outros estudiosos começaram a pesquisar, começaram a investigar sobre isso. E daí foram descobrindo que o átomo ele não era a menor partícula, e sim, o átomo ele era constituído de outras partículas ainda mais pequenas, que essas partículas eram os prótons, os elétrons e os nêutrons. E com isso, à medida que foram feitas essas descobertas, foram sendo montados outros modelos atômicos. Bom, para esse estudo agora, a gente vai usar o modelo atômico de Rutherford. Preste bastante atenção. O modelo atômico de Rutherford não é o modelo atômico mais atual, sabe? Tem o modelo atômico quântico, que ele traz com mais precisão sobre o átomo, como é a configuração do átomo. Mas ele vai ficar um pouco abstrato para entendermos a estrutura atômica. Então, a gente vai usar esse modelo, mas, enfim, vai ser apenas para fins didáticos e também para que vocês consigam ter um raciocínio, ok? Muitos autores também utilizam esse. Rutherford desenvolveu um modelo atômico que também foi conhecido como sistema solar ou planetário,
Porque ele dizia o seguinte, ele dizia que no centro, representado nessa imagem ao lado aqui, pela esfera preta, ela seria o núcleo. E ao redor do núcleo estariam elétrons girando conforme é no nosso sistema solar. No núcleo estariam os prótons e os nêutrons. E na parte externa estaria ali os elétrons. E com essa ideia, nós estamos caminhando para compreender sobre a estrutura atômica. Vamos lá, temos o átomo. O átomo ele é dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Pronto. Para ficar mais didático, eu vou fazer agora nesse formato. O átomo, ele possui, como eu já havia dito, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, ele se localiza mais internamente. Nessa imagem que estamos aí vendo, ele está representado pela essa esfera preta. No núcleo, nós temos os prótons e nêutrons. A eletrosfera, ela localiza-se mais externamente, representado pelas essas linhas azuis. E essas esferas vermelhas são os elétrons. Na eletrosfera, nós temos os elétrons. Então, vejam que é bastante intuitivo. Bom, então já verificamos que as partículas prótons, nêutrons e elétrons, e vimos que os prótons e os nêutrons eles se localizam no núcleo e os elétrons eles se localizam na eletrosfera. Tem outra coisa que precisamos saber. Os prótons eles têm carga positiva e massa 1. A unidade dela é esse Uzinho aí. Os nêutrons eles não possuem carga e tem massa 1. Os elétrons eles têm carga negativa e massa 0. Para falar a verdade, os elétrons eles possuem uma massa bem negativa. Observe que é um número bem pequeno mesmo. A massa real do elétron, que é tipo muito pequena. Então, considera-se a massa 0. Então, só com essas informações, a gente dá para criar um raciocínio. Perceba-se que apenas os prótons e os nêutrons possuem massa. E justamente essas duas partículas, elas estão no núcleo. Outra observação feita é que os prótons e os elétrons são as únicas partículas que possuem carga. Os nêutrons, eles não possuem cargas. Então preste atenção nisso, porque existem algumas questões que vocês precisam saber que apenas vão trazer esse jogo. Então fiquem ligados também nisso, ok? Vamos falar agora de outros dois conceitos. É o número atômico e o número de massa. Então vamos lá. O número atômico, representado pela letra Z, é o número de prótons. Significa dizer a mesma coisa. Temos que prestar bastante atenção, porque o número atômico é como se fosse a identidade do átomo, sabe? Cada átomo possui um número de prótons, cada átomo possui um número atômico próprio, que em relação, ele é igual ao número de elétrons nisso em um átomo neutro. E o número de massa, representado pela letra A, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons de um átomo. Ou seja, A é igual a P mais M. Os elementos atômicos, eles são representados na tabela periódica. E você percebe que tem um número em cima e um número sempre embaixo. Bom, olha essa imagem aí, que eu vou colocar aqui na tela. Olha essa representação aí direitinho. Visualizou? Ok, vamos voltar para o vídeo. Significa elemento atômico, ou seja, é o átomo que a gente está tratando. Ou hidrogênio, ou hélio, ou carbono, ou magnésio, enfim. Esse é só uma representação, ok? A que está em cima é o número de massa, que a gente já havia tratado anteriormente. E Z que está embaixo é o número atômico. Ok? Um bizu A é a primeira letra do alfabeto, ok? Então sempre fica em cima.
E Z é a última letra do alfabeto, então ela sempre fica embaixo. É uma coisa bem besta, assim, mas, enfim, espero que isso ajude vocês a, enfim, não decorar, mas sim ser algo mais intuitivo. Talvez essa representação ficou abstrata para você. Então vamos usar um exemplo. Vamos usar o exemplo do sódio. Bom, olha essa imagem aí. Vamos exemplificar isso melhor. Usaremos o sódio como exemplo. O sódio, como podemos observar, em cima, no canto direito, temos o número 23. Isso representa a massa. Embaixo, temos o 11, que representa o número atômico. Então vamos destrinchar esse átomo para entendermos todos os seus componentes. A tem 23, que é o número de massa. Z, 11. Você lembra que eu falei que Z significa Z é igual ao número de prótons? Ou seja, P também é igual a 11. Este aqui, estamos tratando de um átomo neutro, que nesse caso, P é igual a E, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas, e como sabemos o número de nêutrons? Com operações de matemática básica dada pela forma, já vamos conseguir descobrir o número de nêutron. Vejamos. A não é igual a P mais M, como eu havia falado anteriormente. O número de massa não é igual à soma dos prótons mais os nêutrons. Ok. O número de prótons não é igual ao número atômico. Então vamos substituir isso na equação para ficar um pouco melhor. Então, podemos dizer também que A é igual a Z mais M. Substituindo as letras pelos dados que foram dados anteriormente, vemos que A é igual a 23, Z é igual a 11. Então, 23 é igual a 11 mais M, que é o que queremos descobrir, que é a incógnita dessa operação. Fazendo a operação matemática básica de transferir o 11 para o outro lado da igualdade, e no caso também iremos inverter o seu sinal. O 11 está positivo, ele vai passar negativo, então fica 23 menos 11 igual a N. Ou seja, N é igual a 12. Então, com isso, já descobrimos o número de nêutrons desse elemento atômico que estamos falando, que é o sódio. Compreenderam? Tá vendo como é fácil? Beleza. Mas e quando esse elemento atômico, quando esse átomo possuir carga? Quando ele for um íon? Mas no caso de um íon, como vamos tratar isso? Aí estamos dando o exemplo do bário. O bário que possui o número de massa de 138, que conseguimos ver muito bem na representação. O número atômico, que é 56. O número de prótons, que é 56. Presta atenção, o próton, ele é mais interno, ele está localizado no núcleo. Então, vamos seguir o seguinte raciocínio. Qual é mais fácil de tirar? Algo que está interno, como o próton, ou algo que está externo, que é o elétron? Pronto. Os elementos atômicos com cargas, que são os íons, eles possuem isso porque foi ou retirado ou foi adicionado um elétron. Nesse caso aqui, foram retirados 2 elétrons. Por isso que ele está positivo, tá vendo? Ali em cima, que ele está positivo. Quando ele está positivo, significa dizer que ele tirou 2 elétrons. Se ele estivesse negativo, significa que ele estaria com mais 2 elétrons. Ou seja, nesse caso, E é igual a 54, porque foram retirados 2 elétrons. Mas se você não conseguiu compreender, vamos com calma. Você lembra que eu havia falado que P é igual a E? Ok. P é igual a E, nesse caso, mais 2 pelo íon ali em cima, que no caso do bário está carregado positivamente com mais 2. Trocando as
letras pelos números que já temos aí, P, que é o número de prótons, 56, igual a E mais 2. Fazemos a mesma operação matemática básica. Passamos o mais 2 para o outro lado da igualdade e invertimos o seu sinal. Ou seja, E é igual a 56 menos 2. E é igual a 54. Ok? O número de nêutron, né, é 82. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, agora melhor. Qualquer dúvida pode falar comigo pelas minhas redes sociais, ok? Bem, gente, eu espero ter ajudado vocês e até uma outra videoaula aí que vai vir. E pronto. Também vou deixar aqui minhas redes sociais. Na verdade, só vou deixar o meu e-mail e o meu Instagram. Que, bom, se vocês mandarem alguma dúvida com relação a isso, eu vou responder. Espero ter ajudado vocês e até mais.